Olá, torcida vascaína conectada no lance. Estamos aqui em São Januário, onde o Vasco venceu o Maricá por 4-2 na partida de estreia do Campeonato Carioca de 2026. Para a partida, o treinador Fernando Diniz resolveu ir com o que tinha de melhor, com força máxima, com jogadores titulares. O elenco se apresentou no dia 5 de janeiro, em outra parte do elenco, os jogadores alternativos, o elenco mais alternativo do Vasco, havia se apresentado dia 2, mas na tarde de ontem rolou uma conversa entre os jogadores e o Diniz e ele decidiu por trazer a campo o que tinha de melhor dos jogadores titulares. E foi beneficiado com a vitória pela escolha e, enfim, por toda a decisão de colocar o time titular em campo. O Vasco começou muito bem a partida, pressionando a saída de bola do Maricá, e o primeiro gol nasce justamente dessa forma, né? O Coutinho aperta o zagueiro Rafael Foster, que até jogou no Botafogo, e a bola, o zagueiro tenta um passe e a bola cai no pé do Andrés Gomes, que invade a área pela esquerda, finaliza forte, o goleiro defende, mas a bola sobra no meio da área e lá estava Rayan para abrir o placar para o gigante da colina. Não demorou muito para que o Vasco abrisse o placar novamente. Um pouco antes disso até, o Vasco quase fez um golaço com o Thiago Mendes, uma bela bicicleta dentro da área, mas logo na sequência, poucos minutos depois, Coutinho tabelou com o Andrés Gomes, mais uma vez participando da jogada, tirou o zagueiro num belo drible de corpo e bateu de chapa no ângulo, fazendo um golaço, 2-0. Parecia que ia ser um jogo muito tranquilo para o Vasco. Antes da parada técnica, esse segundo gol ocorre no último lance antes da parada técnica para a hidratação, que tem rolado nos jogos do Rio de Janeiro, por conta do calor. E parecia que ia ser um jogo muito tranquilo para o Vasco. Em uma escapada, o Maricá conseguiu um escanteio, e na cobrança de escanteio a bola sobrou. O Rayan foi tentar tirar, afastou mal para o meio da zaga, justamente ele que havia marcado o primeiro gol. E aí, num bate-rebate, o Rafael Foster também, que errou no primeiro gol, jogou a bola para dentro da área e o jogador do Maricá conseguiu empurrar para o fundo das redes. Tudo bem, 2-1, o Vasco parecia que, de qualquer forma, tinha o jogo em suas mãos, um jogo controlado. O problema também foi que o Lucas Piton resolveu ser expulso na partida, né? Ele perdeu a bola para o jogador, daquela saída que o Diniz gosta de fazer com toques curtos. Ele acabou segurando um pouco demais a bola e acabou perdendo ela, e teve que fazer a falta para evitar que o jogador do Maricá não ficasse cara a cara com o Lei Jardim. Usou as mãos, era o último homem, né? Usou as mãos, no caso, para derrubar o jogador do Maricá, era o último homem, e foi expulso pelo árbitro da partida. Então a partida terminou no segundo tempo com alguns toques de crueldade com o torcedor do Vasco, que achou que ia ser um jogo tranquilo, tinha vantagem de 2-0 até então, mas sofre o gol e tem um jogador a menos. Na volta do segundo tempo, o Rayan resolveu decidir a partida. Uma ótima bola do Coutinho, ele invade a área, dribla o goleiro como se fosse um treino e faz o 3-1 para o Vasco, que a torcida consegue respirar um pouco mais. O Vasco ainda consegue fazer o quarto gol com o Cuesta, um bate-rebate dentro da área, um gol meio esquisito que aconteceu. A bola sobrou para ele, ele chutou em cima do goleiro, a bola voltou mais uma vez e aí ele empurrou para o fundo das redes. O Vasco chegou até sofrer mais um gol de bola parada, mais um escanteio, em que o Paulo Henrique não sobe, a zaga bate um pouco de cabeça e o jogador do Maricá, o Marcelo, consegue empurrar para o fundo das redes, uma bela cabeçada inclusive. Mas além disso, o Maricá não ofereceu grandes perigos ao Vasco também. O Vasco cozinhou a partida, controlou a partida e conseguiu garantir o resultado. Essa partida que pode ter sido a última de Rayan com a camisa do Vasco. Mesmo o torcedor gritando "fica" para ele quando ele estava deixando o campo, ele agradeceu, cantou a música lá do Boa Noite, né, que já está acostumado a ouvir, brincou com torcedores, agradeceu bastante, mas o provável é que Rayan deixe o Vasco rumo ao Bournemouth. O Vasco agora volta a campo no domingo contra o Nova Iguaçu, aqui em São Januário novamente, buscando somar mais 3 pontos na tabela. Lembrando que o Campeonato Carioca nessa primeira fase é curta, são apenas 6 partidas, então tem toda uma importância de somar pontos. Para você ficar ligado em tudo que acontece no Vasco, segue o Lance nas redes sociais, no YouTube, e também acompanha o site onde eu escrevo minhas matérias.